O deus marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 422. Oh, você veio tão rápido. Não me diga que você estava prosseguindo com o conteúdo da sala de treinamento só para me ligar? Isso mesmo. Seong Ji-han acenou com a cabeça para o perspicaz dono da arena e falou com os telespectadores. Pessoal, assim que liguei a transmissão ele veio, agora não há mais necessidade de continuar o conteúdo. Vamos terminar aqui por hoje. Ao desligar abruptamente o BattleTube, comentou o dono da arena. Não prosseguir com o conteúdo original só porque você alcançou seu objetivo, seu canal irá falhar nesse ritmo. Então eu deveria ter quebrado a sala de treinamento? Excluindo este caso, recomendo prosseguir diligentemente em outros momentos. Parece que você não gosta que seja quebrado. Criar uma sala de treinamento que possa resistir à espada Taiji não é uma tarefa comum. O dono da arena então chegou ao ponto principal. Então, por que você me ligou? Desta vez, usei aniquilação total contra uma constelação. Eu vi isso também. A autoridade do administrador vermelho mostrou-se novamente depois de muito tempo. Esse vídeo foi ao ar há apenas 10 minutos. Eu não esperava que o quarto no Void o assistisse. É porque você é uma pessoa de grande interesse. Se ele assistiu à transmissão, não há necessidade de uma longa explicação. Desde que obtive a mão vermelha, a atenção aumentou ainda mais após usar a aniquilação total. Nesse ritmo, seres extraterrestres invadiram a Terra. Normalmente, informações sobre os recém-chegados à Liga Battle.net não podem ser obtidas, mas não é totalmente impossível. Não existe segurança perfeita no mundo. Como disse o proprietário da arena, se o vazamento de informações não fosse impossível, eles teriam que se preparar para eventos futuros, presumindo que isso aconteceria. Quero evitar uma situação em que alienígenas invadam a Terra para agarrar a mão do administrador. Então, preciso de um palco para lutar lá fora, não na Terra. Você quer receber um campo de batalha meu? Sim. Posso fornecer quantos locais de combate você quiser. No entanto, balançar. Sob o chapéu, os olhos do dono da arena olhavam para o braço direito de Sang Ji-han. Para atrair jogadores alienígenas para o campo de batalha, você precisa oferecer essa mão como prêmio. Eu acho que sim. Se você extrair o braço no estado atual, será um golpe e tanto. Você consegue aguentar, se você não tiver sorte, você pode morrer. A mão do administrador imediatamente deu uma reação negativa a estas palavras. Corpo principal. Não exagere. Mesmo as grandes constelações não conseguem invadir a Terra rapidamente. E se eles invadirem? Não podemos simplesmente colocar fogo na Terra. Antes que os recursos sejam retirados. A mão já classificou a humanidade na Terra como um recurso para se tornar o administrador vermelho. Seong Ji-han concordou aproximadamente com sua percepção. A chama sagrada poderia recuperar recursos. Mas e se infelizmente sofrermos um forte ataque preventivo? As grandes constelações deveriam ter a capacidade de desferir um golpe devastador num planeta. Isso é verdade. Mas ainda assim, a penalidade é demais. Para nos tornarmos administrador permanente, precisamos correr riscos. Até que a humanidade evolua, preciso chamar a atenção deles. Entendido. Eu seguirei sua vontade, corpo principal. Administrador permanente, o verdadeiro objetivo do administrador vermelho. Quando isso foi mencionado, a mão do administrador seguiu obedientemente as palavras de Sang Ji-han. Vou participar pessoalmente, então providencie o campo de batalha. Entendido. Então, prepararei o palco imediatamente. Quando a resposta de Seong Ji-han saiu. Zing. O dono da arena começou a montar um palco especial na Space Arena. O tipo de jogo é um torneio. Seria melhor para o vencedor da final lutar contra Seong Ji-han. Para o mapa, proceda com base na arena espacial, e os jogadores participantes devem ser pelo menos constelações. Você está planejando a participação de grandes constelações também, certo, Sang Ji-han? Sim, em vez de grandes constelações invadirem aqui, é melhor lutar lá. Então se tivermos grandes constelações participem. Ah! A tela piscou várias vezes e desapareceu. O dono da arena, que estava preparando o palco, parou de repente em um ponto. Seong Ji-han, temos um problema. Qual é o problema? Você ainda está na Challenger League -9. Para convidar grandes constelações, você precisa atingir pelo menos o desafiador -5. Ah, é porque ainda não joguei jogos do Challenger. Após a batalha com a alma perdida de Taiji, enquanto organizava o poder que ele ganhou então. Ele não conseguiu prosseguir com a correspondência do jogo Challenger nenhuma vez. Levante imediatamente. Então, apenas constelações de nível 8 poderão participar do primeiro torneio. Com o nível 8, a taxa de participação seria baixa. Até mesmo Pythia, que ficou uma bagunça com uma dose de aniquilação total, era uma constelação de nível 8. Será que as constelações que viram este caso realmente participariam? Mesmo se eles saíssem, eles seriam apenas pateticamente quebrados. No entanto, bem, estou confiante de que será um grande sucesso. Realmente? Eles vão pensar que Peach era fraca, mas são diferentes. Bip, bip, bip. O dono da arena finalizou os ajustes básicos e começou a negociar os detalhes.
A taxa de participação no torneio da constelação será usada principalmente para a construção do campo de batalha. Você também está cobrando uma taxa de participação? Claro, tendo a mão vermelha como prêmio, precisamos receber uma taxa de participação digna de seu valor. Seong Ji-han, você também receberá uma parte justa dos lucros relacionados. Claro, depois de deduzir primeiro o custo do projeto do campo de batalha. Você usará um mapa de arena existente? Então o custo do design não será muito. Não, mapas onde constelações de alto nível lutarão precisam ser construídos novamente a cada vez. Em seguida, a outra parte explicou histórias complicadas sobre por que custa tanto, como serão os lucros, taxas e assim por diante. Para o quarto no vazio, por que ele está explicando diretamente até mesmo essas coisas? Sinto falta de Haeyeon. Se isso fosse trabalho de guilda, ela teria cuidado disso para mim. Seong Ji-han, que havia deixado contratos complicados para Lee Haeyeon, sentia cada vez mais falta dela à medida que a explicação do dono da arena se alongava. Ouvindo com um ouvido e deixando passar com o outro as coisas sem importância, ele prosseguiu com a negociação. Ah, e a recompensa do torneio pode ser substituída por um bônus de evolução. Você pode dar a recompensa como um bônus de evolução da espécie? Sim. No final, o dono da arena disse algo que não pôde ignorar. Corpo principal, é uma oportunidade. Ganhe o torneio e evolua rapidamente para o estágio intermediário. Quando disseram que dariam um bônus de evolução, o Red Hand, que havia sido negativo em relação ao torneio, ficou animado. Se a humanidade evoluir para o estágio intermediário, queime todos eles com a chama sagrada e torne-se o administrador permanente. Seong Ji-han olhou para o dono da arena com olhos calmos. Bem, parece que você está revelando muito. Bônus de evolução da espécie. Dando, você está guardando o tesouro da mão do administrador, está apenas recebendo uma recompensa adequada. Além disso, Sang Ji-han, você não está arriscando sua vida? É assim mesmo? Sim, pense nisso como uma recompensa adequada. Adequado, ele disse. Do seu ponto de vista, parecia que ele estava desesperado para evoluir a humanidade de alguma forma. Pensando bem, essa mão também foi dada na arena. Qual era o verdadeiro propósito do lado do vazio? Seong Ji-han ponderou por um momento, mas esta não era uma pergunta que pudesse ser respondida imediatamente. Por enquanto, a negociação tinha que prosseguir. Ok, escolherei a recompensa quando chegar a hora. Entendido. Assim, ele prosseguiu o torneio com a mão em jogo. No dia seguinte, você viu o torneio da constelação sendo realizado na arena desta vez? O prêmio é a mão vermelha. A mão que usou a aniquilação total? Então Seong Ji-han é o organizador? Isso mesmo, ele levantou a mão. Que tipo de ligação ele tem com o dono da arena? Até a última transmissão. Quando o aviso para o primeiro torneio Constelação de Seong Ji-han foi lançado na Space Arena. A comunidade Battle.net estava agitada. Ele está fazendo um movimento antes que a localização do planeta seja descoberta? Mas eles vão parar de procurar o local só por causa disso? Eles podem ignorar o torneio e simplesmente invadir. Encontrar a localização do planeta da humanidade pode demorar mais do que os resultados do torneio. Não é fácil encontrar um planeta para iniciantes. Como todos eram jogadores que rolaram pela Battle.net o quanto quisessem, eles rapidamente compreenderam as intenções de Seong Ji-han. Mesmo que você encontre o planeta, se ele estiver longe do seu planeta natal, chegar lá também é um problema. O torneio é muito melhor. Isso mesmo, antes de chegar ao planeta da humanidade, o dono da mão terá mudado. Mas o primeiro torneio tem limite de nível 8. A constelação não foi varrida pela aniquilação total também no nível 8? Então quem participaria? Eles seriam espancados por nada se saíssem. As inscrições já estão encerradas, haha. Dizem que a chave de 256 jogadores será lançada em breve. Já? Seong Ji-han piscou os olhos depois de navegar pelas postagens escritas por jogadores alienígenas na comunidade Battle.net. Não faz muito tempo que o aviso foi divulgado e as inscrições estão encerradas? A raça humana não é apenas uma espécie de grau inferior, afinal, o nível 8 desses caras e o nível 8 das constelações de espécies de alto grau são diferentes. Isso mesmo, e parece fácil se você evitar apenas uma dose de aniquilação total? Aquela espada que ele puxou também não parecia muito poderosa. Com apenas aquela coisinha, o que ele pode fazer? Em primeiro lugar, os nível 8 teriam medo de Seong Ji-han, que ainda é apenas um candidato à constelação. LOL. Mesmo com o mesmo nível de constelação, há uma diferença considerável nos padrões dependendo do grau da espécie. Seong Ji-han pôde entender o motivo pelo qual as inscrições foram encerradas rapidamente observando as postagens adicionais que surgiram na comunidade. A derrota de Pythia foi por causa da surpresa aniquilação total e porque ela era de uma espécie de grau inferior, a humanidade. Eles acham que será diferente para eles. É assim que eles veem. Bem, terei que avaliar quanta diferença é assistindo aos jogos. Enquanto Seong Ji-han estava pensando isso. Você aí, a chave do torneio de arena acabou. Uma sombra surgiu de um canto da sala de estar, e a rainha das sombras exibiu uma tela para Seong Ji-han. Mesmo que a chave esteja eliminada, estou enfrentando o vencedor de qualquer maneira.
Eu preciso olhar. Entre as constelações de nível 8, parece que todos os famosos participaram. Você não deveria se preparar com antecedência? Mesmo se eu olhar, não haverá nenhum nome que eu conheça. Em primeiro lugar, não havia muitos que ele conhecesse entre as constelações alienígenas. Seong Ji-han achou que só precisava ver quem chegaria à final, mas... Um nome que você conhece. Balançar. A Rainha das Sombras examinou os nomes dos torneios. Em seguida, apontou para uma ranhura com o dedo. Este aqui não era originalmente da humanidade? Quem? Ashoka. Ele apareceu? Seong Ji-han arregalou os olhos ligeiramente. Ashoka estava participando de um torneio com a mão vermelha em jogo. Claro, ele era uma constelação de nível 8, mas isso foi completamente inesperado. Naquele momento. BRRR. O celular de Seong Ji-han vibrou. Ele geralmente não atendia números desconhecidos, mas... Esta é a primeira vez que vejo um começando com 777 na frente. O número incomum que entrou agora parecia ser um que ele deveria atender. Tocar. Enquanto ele apertava o botão de chamada. Sang Ji-han, tenho um assunto urgente para discutir com você. De dentro, a voz de Ashoka fluiu.